Desde 2009, o Grupo de Pesquisas Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens, coordenado pela professora doutora Maria Zilda da Cunha, tem se dedicado ao estudo de produções literárias e culturais destinadas a crianças e jovens e à relação abrangente da formação do indivíduo e sua atuação na sociedade. Ao longo desses anos, os trabalhos do grupo têm gerado uma rica e diversificada produção científica através de mestrados, doutorados e pós-doutorados. As pesquisas analisam o hibridismo de códigos e linguagens que se estabelece com a literatura, numa reflexão acerca da natureza e singularidades da literatura infantil e juvenil, tendo em vista a função social, ideológica e estética, além da mediação necessária para a formação do leitor literário. Revista Literartes. Em 2012, no âmbito do grupo de pesquisa, nasceu a Literartes, uma revista científica voltada à reflexão sobre a literatura infantil e juvenil e o diálogo com outras linguagens. A organização e promoção de eventos nacionais e internacionais, como congressos, simpósios, colóquios e mostras, tem sido uma marca do grupo, que tem como principal objetivo reunir pesquisadores e estudantes para compartilhar saberes. Estes eventos acadêmicos propõem a difusão das pesquisas e um diálogo permanente e significativo com estudos interartes, abrangendo literatura, cinema, música, quadrinhos, teatro, artes plásticas e outras formas de expressões artísticas. Além de artigos, comunicações e estudos publicados, os integrantes do grupo são reconhecidos no meio acadêmico pela autoria de obras pessoais relevantes, tanto da perspectiva acadêmica como literária. Com o distanciamento social imposto pela pandemia, em 2020 e 2021, o grupo deu continuidade às suas atividades na modalidade online. Bem-vindos e bem-vindas ao 6º Encontro Internacional do Grupo de Pesquisa Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença de vocês e muito obrigada pela presença da professora Érica Fontes, que vai tomar a palavra agora. E eu vou avisar quando faltar 5 minutinhos, tá bom, Érica? Tá bom. Então, já vou começar aqui a compartilhar, tá legal. Bom, gente, eu vim falar um pouquinho sobre uma pesquisa que eu comecei a fazer não há muito tempo, sobre lendas folclóricas e a manutenção da cultura japonesa no Brasil. Eu vou explicar primeiro por que eu me interessei por esse assunto, tá? Eu morei no Japão um ano, de 2019, julho de 2019 até 2020, mesma época de 2020. Fui lá fazer uma pesquisa numa área que eu estudo, que é teatro tradicional japonês. E você pode pensar, não, mas ainda assim não tem tanta semelhança, a não ser pelo viés da mitologia, na verdade. E aí, em 2018, eu me deparei com um artigo na Marie Claire, que me deu uma certa contextualização da questão do japonês ou descendente japonês no Brasil, né? Porque eu sempre estudei muito literatura lusófona da África, né? Até no doutorado.
e também trabalhei com isso aqui na Universidade Federal do Piauí, mas apesar de eu estudar japonês no tempo, eu não sabia muito, assim, as lutas, os problemas dos descendentes de japonês. E eu já partindo para o Japão, me deparei com esse artigo, e eu notei que existia um problema a ser estudado, uma questão a ser colocada, porque se eu nunca tinha ouvido falar, então eles eram bem mais invisíveis do que outras etnias minoritárias, né? Então, por que falar disso, né? Esse artigo foi um ponto inicial, e depois a ideia de que a população nipônica no Brasil é maior no mundo depois do Japão. Eu fiz uma entrevista por causa desse evento aqui com a Lúcia Hiratsuka, que é uma escritora brasileira de família japonesa, e eu queria constatar algumas coisas, já que tem pouquíssimo material acadêmico sobre isso, sobre esse assunto. Eu fiquei meio perdida, eu fiz minha própria pesquisa, comprando material, comprando livros, lendo, mas eu achava muito pouco ainda, e eu estava com medo de falar alguma loucura. Então eu chamei a Lúcia para uma entrevista, ela foi muito acessível, e de repente ela já abriu as portas para mim, a gente já conversou, e ela falou, uma das coisas que ela disse foi: literatura nipo tem uma dificuldade exatamente porque é nipo, por isso muitos autores de ascendência japonesa não quiseram investir nisso inicialmente, né? Eu fiz essa entrevista em 18 de outubro pelo Google Meet, e muitos descendentes japoneses exatamente não têm a ideia, a vontade de investir nisso, porque eles acham que ninguém vai comprar, não é algo que é querido para o mercado editorial. Aí tem a foto, né, do miolo da revista, Mulheres de Origem, falando sobre 3 pessoas especificamente: Mariel Utida, que é modelo, Sabrina Sato, que é apresentadora, vocês conhecem, a mais famosa das 3, e a Ana Hikari, que é atriz, e a revista foca na experiência de sucesso dessas pessoas, considerando a ascendência nipo-brasileira delas. E uma coisa que me chamou a atenção, como eu trabalho com teatro, elas reclamaram da questão da yellow face. Eu nem conhecia esse termo. Na verdade, a gente sempre fala muito de blackface. Então, a comunidade nipo muitas vezes é representada por pessoas que não têm ascendência em nenhuma relação, e fica aquela questão meio alterada, enfim, sem representatividade da própria comunidade. E aí, como eu já coloquei, quais seriam essas lutas, né? Dificuldades de descendentes japoneses no Brasil. E aí, quando cheguei ao Brasil de volta, eu fui com esse incômodo, e quando eu voltei, né, eu comecei a perceber que nas histórias infantis não havia muitos personagens de origem, né? O traço não mostrava uma criança de etnia asiática, nem asiática, quanto mais especificamente japonesa, e as histórias também não contemplavam muito isso. Comprei alguns poucos livros que tem à venda, digo poucos, assim, se a gente comparar com a imensidão de outros livros sobre outros assuntos para crianças. Então, eu cheguei a algumas questões, né? O histórico dessas narrativas é mais ou menos o seguinte: essas lendas chegam para nós no Brasil oralmente em 1908, quando chegam os imigrantes também, no navio Kasato Maru, que chega em 1908, né? No entanto, apenas no final dos anos 80 que foi iniciada no Brasil uma tradição literária nipo-brasileira para jovens. Eu não tenho ainda comprovação suficiente, mas isso me faz crer que tem uma relação com a ida dos brasileiros para o Japão, né? Vários descendentes brasileiros foram para o Japão para trabalhar por lá e ficaram lá. Então, essa ponte começou a ser construída exatamente nesse período, né? E os descendentes japoneses no Japão têm alguns privilégios que outros estrangeiros não têm. É uma questão diplomática de como os japoneses foram recebidos no Brasil, tá? Então, existem basicamente 3 grupos de narrativas, de acordo com o que eu observei até agora: narrativas autorais inspiradas pelas memórias de imigrantes, autorais e não inspiradas pelas memórias de imigrantes, lendas folclóricas japonesas, que a gente pode chamar de recontos, e por isso são também autorais. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui de narrativas autorais inspiradas pelas memórias de imigrantes. Eu vou focar em 2 autores especificamente,
que são a Lúcia Hiratsuka, que eu já mencionei, da entrevista, e o André Kondo, que fez um trabalho com Maurício de Souza sobre lendas folclóricas japonesas. Vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Esse livro, por exemplo, que ela escreveu, os livros de Sayuri, é inspirado na história da mãe dela, né? E no tempo que, na verdade, por causa da guerra, os japoneses, residentes no Brasil, eles não podiam falar japonês, não podiam estudar japonês na escola, e nem podiam ter literatura em japonês. Então, muitos deles enterraram os seus livros. E a história fala um pouco sobre a Sayuri, e ela não enterrou um livro especificamente que ela guardou, né? Então, era um livro muito querido para ela, e o texto mostra muito esse carinho dela com esse material, e o leitor, acho que acaba se sentindo um privilegiado por ter um acesso a um livro e à leitura, porque nesse tempo, especificamente nesse contexto, era muito difícil ler. E hoje ainda há outros contextos nos quais é muito difícil uma criança ter acesso à leitura, ter acesso à escola, né? Então, é bem interessante, baseado em fatos reais. O Pequeno Samurai, do André Kondo, vai contar uma história inspirada no avô dele, quando o avô dele saiu do Japão e veio para o Brasil. Aqui ela é ilustradora, e aqui ele não é o ilustrador. O ilustrador é o Alexandre Rampazzo, certo? Tem esse livro lindo que eu destaquei, que é da Hiratsuka também, que é o Orie. Esse livro foi muito premiado. Eu não entendo muito de artes visuais, mas ela falou que usou técnica de carvão grafite para pintar. Esse livro está no catálogo White Ravens da Biblioteca de Munique, desde 2015. E, enfim, esse livro, essa história é inspirada na história da avó da Hiratsuka. Ela fez toda uma pesquisa com o figurino, com a época, com o estilo de vida da época, mas ela afirma também que ela queria criar um momento, um espaço fictício. Não tinha uma necessária obrigatoriedade, né, de uma conexão com a realidade. Certo. Agora, há também livros autorais e sem relação com imigrantes. Por exemplo, esse livro aqui ganhou o Jabuti, Chão de Peixes, da Hiratsuka também. Ele é inspirado no haikai, né, poema japonês de 3 versos, que tem toda uma trajetória, uma tradição, né? Então, ela faz o desenho usando uma técnica sumie, que ela explica bem, em alguns vídeos, né, algumas pinceladas mais suaves, outras mais fortes, e aí você tem um poeminha aqui, né, e os elementos da natureza, né, então não necessariamente é inspirado em algum imigrante, alguma história, alguma biografia. Tem esse livro aqui, essa foto não está com uma boa definição, peguei na internet, né, da Janaína Tokitaka, Escama. Esse livro fala de uma menina, a relação dela com a mãe, que morre, e não é realmente assim, você não vê nenhum traço sobre o Japão, nada sobre o Japão, nem na identidade visual do livro e nem no texto em si. E aí você tem o viés, que é o viés no qual vou me concentrar mais hoje, que é o de lendas, né? Lendas folclóricas. Você tem uma infinidade de publicações, uma infinidade eu não diria, mas mais publicações sobre lendas do Japão, até do que sobre essas histórias que não se propõem necessariamente a falar do Japão, até porque quando elas não se propõem a falar do Japão, elas ficam um pouco misturadas, né, disseminadas com os outros autores de literatura infantil. Então você tem aqui com o mesmo título, mas são obras diferentes, Lendas do Japão, da Silvia Manzano, Lendas do Japão trazidas pelos imigrantes, do Cláudio Seto, Lendas do Japão, Mitsuko Kawai. Isso aqui é uma coleção, na verdade, eu acho que tem até o volume 5, pelo que eu achei até agora, né? E você vê que aqui é um tratamento editorial mais simples, né? Até o material mais simples, e você encontra na estante virtual, mas na Amazon não achei esse material à venda. E
aí eu vou falar especificamente de obras que a Hiratsuka coletou, né? Vamos colocá-la como folclorista, e que o André Kondo coletou. Eu ia falar até de mais uma, mas eu vou falar de duas obras. Uma que está aqui nesse livro, Histórias Tecidas em Seda, e outra que é especificamente Urashima Taro, que é uma história bem famosa, ela sempre é publicada por folcloristas, né, que trabalham com o Japão. E também vou falar sobre sobre as mesmas narrativas nesse livro aqui publicado pelo Maurício de Souza e foi recontado pelo André Kondo, inclusive coloca, né? Eles colocam aqui na edição ilustrada por Maurício de Souza, recontado por André Kondo, ou Kondo. Enfim, são as mesmas lendas que eu vou falar. Então, vou contar essa história da Tanabata, que é uma história de um amor impossível, né, entre uma imortal e um mortal. Isso é um certo clichê na literatura, né? Uma história muito linda, porque ela tem um véu que é encontrado por ele, mas ele não dá o véu a ela, enquanto isso ela fica presa na terra, e um dia ela vê esse véu e ela tem que voltar para o reino acima das nuvens, que é o reino dela. Então ela volta para lá, ele vai atrás dela, mas aqui atrás, não sei se dá para ver bem a figura do pai dela, e o pai dela não gosta muito dessa história e dá a ele uma tarefa, que é a tarefa de tomar conta de suas melancias durante 3 dias. Primeiro planta tudo, depois toma conta daquela plantação sem comer nada, sem beber nada. No 3º dia ele já não aguenta mais de sede e vai e come a melancia. E nisso ele tem que voltar imediatamente para a terra, mas pela tristeza da filha, o Deus, a divindade, o pai dela, permite com que eles se encontrem uma vez por ano, e existe um festival no Japão sobre essa história, né? Porque aí você vê que o céu ele está forrado de estrelas, de outros seres que vão fazer esse caminho para que eles se encontrem uma vez por ano. Tá? E aí, a mesma história é apresentada pelo Kondo na coletânea do Maurício de Souza, com a princesa Tecelã e o pastor dos rebanhos. Só que aqui a gente tem algumas diferenças, você vê que são menos imagens, né? Há uma economia de imagens, porque tem várias histórias na mesma coletânea. E também algo que eu vou falar depois é que o Kondo começa a apresentar essas relações de casais como amigos, eles são muito amigos, eles não conseguem ficar separados. Enquanto a Hiratsuka, quando reconta, ela fala mesmo de história de amor. E no Japão é conhecido mais como uma história de amor, né? Então não sei se teve uma espécie de censura interna, porque seria uma coletânea mais para crianças, né? E aqui, Urashima Taro é a história de um pescador que ele, não sei se vai dar para ver aqui muito bem essas imagens, elas ficaram um pouco pequenas, né? Mas ele vê uma agressão a uma tartaruga, né? E ele salva essa tartaruga, né? Ele vê aqui uma agressão, uns meninos brincando, maltratando uma tartaruga, né? Uma brincadeira para eles, mas a tartaruga está sofrendo. Ele salva, devolve a tartaruga para o mar. A tartaruga é uma tartaruga mágica, por assim dizer, e leva ele até as profundezas do mar, onde ele então fica encantado com toda aquela riqueza, com todo, né, aquele palácio, aquele glamour marítimo que ele não conhecia. E um belo dia ele se sente cansado e resolve voltar para a casa dele, para a aldeia dele. Érica, 5 minutos. Tá. E aí a princesa do mar fala para ele, ok, você pode voltar, mas eu vou te dar uma caixa para você lembrar desses momentos aqui, você não pode abrir essa caixa. E ele abre a caixa. Quando ele abre a caixa, ele envelhece, porque na verdade ele tinha ficado 300 anos no fundo do mar, sem perceber. Né? E aqui você vê que tem mais uma imagem que eu não coloquei, mas tem poucas imagens, menos imagens, né? Da mesma história, né, apresentada com a imagem visual do Maurício de Souza, e você nem vê realmente nessa coletânea
algumas questões dos personagens do Maurício de Souza, como o Cascão gosta de tomar banho, a Mônica é forte, a Magali come demais. É só imagem visual mesmo, com exceção de um conto que eu não estou apresentando aqui, mas vou mencionar, que é porque o Oni Vermelho chorou. Ele chorou e ele, aí o Cebolinha, né, o visual do Cebolinha, ele tem um plano infalível. É o único momento que eu percebi, foi o único momento que eu percebi essa ligação do personagem do Maurício de Souza com essa ideia das lendas japonesas. Então, a diferença que eu percebi, a diferença da Hiratsuka para o Kondo, no caso dela, ela faz uma narração, ela apresenta uma narração mais próxima do mito. Há histórias de amor entre homem e mulher, como eu falei. No Kondo, o texto é trabalhado de uma forma a apresentar uma moral clara no final. Normalmente, as histórias tradicionalmente de amor são apresentadas como uma grande amizade. E existe essa preocupação real no texto, de falar, olha, na verdade, esse texto quer ensinar isso, eles entregam para o leitor o que o texto quer ensinar, não é uma reflexão do leitor, né? Então, colocar que o mito como a Hiratsuka tinha apontado, não que eu vá colocar o autor como acima de tudo, acima da própria obra, mas ela fala que o mito revela a salvação, e você percebe que esse encaminhamento é claro, né? Quando você respeita a natureza, quando você respeita o próximo, você não desobedece uma ordem estabelecida, você então está no caminho do equilíbrio, da salvação, né? E no Japão, o shintoísmo é a religião oficial, original, digamos assim, o budismo também é oficial, então o shintoísmo, ele é original, e é uma religião animista como as religiões das culturas nativas, né? Que esse termo foi mencionado pelo E.B. Tylor em Unpublished Notes on Spiritualism, onde ele afirma que cada ser da natureza tem a sua própria essência, o seu espírito, né, a sua divindade até. Então, no Japão, você vê essa preocupação até no dia a dia de não matar nenhum inseto, coisa do tipo. Eu vejo isso mais forte, muito mais forte lá do que aqui, né? E outras considerações dela é que realmente as histórias japonesas são mais próximas do mito do que os contos de fadas, que já estão bem alterados. E as lendas ou contos folclóricos japoneses foram usados educacionalmente com intenção moral. Isso a gente vê tanto no caso do que foi explicado, né, do que é explicado em escolas, como do Kondo, que é óbvio, que ele coloca, obviamente, isso no texto dele. E eu vou terminar aqui com uma fala do Jack Zipes, que foi até citado pelo Paulo na palestra do Chartier, do livro Tales of Wonder, Retelling Fairy Tales Through Picture Postcards. We retell tales to share hope in our struggle to contend with a baffling world, que eu traduzi como recontamos histórias para compartilharmos esperanças em nosso desafio de lutar contra um mundo confuso. Acredito que tenha sido esse o principal intento de manter essas histórias para os filhos e netos de imigrantes ao contá-las, né? E aqui a bibliografia básica que eu usei. Muito obrigada. Muito obrigada, Érica, pela sua apresentação muito interessante. Eu amei. E se vocês tiverem alguma dúvida, depois anotem que no finalzinho a gente pode pegar uns 20 minutos para alguém fazer uma pergunta, tá bom? Tá bom. Para geral, assim. E a próxima a falar é a Elane. Muito bem-vinda, Elane, ao nosso grupo de trabalho. E ela vai falar sobre a autoria como subcriação, estudo em Lewis e Tolkien. Então, pode começar, Elane, muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Nós vamos falar, eu sou professora no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE, e estamos, né, participando do grupo da CRIT, que a Cris coordena, grupos de estudos mitopoéticos há algum tempo, né? Acho que desde o ano passado, né? A gente está no grupo e nós temos aprendido muito.
e também sou mestranda da POET, né, da Pós-Graduação em Estudos da Tradução da Universidade Federal do Ceará. E, assim, quando... Eu gosto muito de Lewis, eu já estudava Lewis há um tempo, comecei, né, com as Crônicas de Nárnia, trabalhando com as crianças, e, ultimamente, eu tenho me encontrado também estudando Tolkien e amando, sabe? Principalmente as obras dele, as obras infantis, elas têm me pego, assim, bem mais do que o Senhor dos Anéis e agora o Hobbit, claro que é uma paixão, né? Mas eu até fiz uma série de postagens no Instagram sobre alguns livros, né, infantis, aqueles 3 livros infantis, 4, aliás, que ele tem feito para os filhos. E isso, assim, eu tenho visto, assim, ele como um pai exemplar, sabe? E aí, por conta dessa questão dele, porque, assim, antes dele ser um autor, ele é um pai e tanto, porque escrevia para os filhos e, por sinal, vai que, né, publicava. Então, assim, eu acho demais, né? Assim, não é todo mundo que tem esse prazer, né, de saber escrever, contar uma história para o filho, e aí, assim, a pessoa vai e gosta e vamos publicar, sabe? Que legal. Então, algumas questões de autoria, né? A gente estava estudando ultimamente sobre Barthes, eu estava dando uma lidinha, me chamou a atenção algumas coisas, né? Em Barthes, a questão da morte do autor, ele dá lugar à fruição do leitor, né? Já foi falado muito sobre essa questão de morte do autor, celebrada e tal, e aí eu percebi que, para ele, a unidade de um texto, ela não está na sua origem, mas no seu destino. Então, a preocupação ali, principalmente porque a época é 1967, então, naquela época ali, você tem um movimento, assim, de olhar sempre para o outro, não para aquele que está produzindo, mas para aquele outro que está recebendo. Havia um movimento aí, tanto na didática, quanto na literatura, e o Barthes, ele estava dentro desse contexto, porque, inclusive, ele escreve um texto sobre aula, que ele vai falar sobre isso, né, sobre essa questão de você ver o estudante, não simplesmente o professor, então acaba que transferindo também essa questão para o autor. E o Foucault, a questão naquele trecho, naquela entrevista, né, o que é o autor, ele anuncia o autor para além dos limites da sua obra, como um instaurador de discursividade. Então, acaba que entrando aqui um pouco em conflito, porque, né, vai levando, assim, não totalmente em conflito, mas, assim, você vê que é bem além. O Barthes se preocupava naquela questão de eu ficar me preocupando, assim, com interpretação, o que é que o autor vai dizer, o que é que ele pretende no texto e tal. E aí o Foucault, ele vai mais além. Né? O fato de haver o nome do autor indica que esse discurso deve ser recebido de uma certa maneira e que deve, em uma dada cultura, receber um certo status. Então, assim, ele olha para a cultura, ele olha para o momento de recepção. Foi essas duas coisas assim, que me chamaram mais atenção. E aí, na questão da criação e da subcriação, a gente vai construindo assim, esse pensamento, né, do autor, o que é que se pensava em termos de autoria, se bem que quando a gente lê tanto o Foucault quanto o Barthes, você vai ver assim, que tem muito essa questão também da criação e da subcriação ali presente em nuances, né? Um criticando o outro, e aí a gente vai perceber que, às vezes, assim, se fosse para olhar para o Lewis, porque eu acho que é Barthes que fala da questão do escritor, né? Daquele que... o escritor, não existe um escritor original, ele vai fazendo aí o texto, ele é uma tessitura de muitos outros textos. E aí nós temos, assim, a ideia de Tolkien e Lewis, principalmente em Tolkien, é que existe esse mundo primário, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele tem bem essa ideia, e o Tolkien, ele percebe que esses céus e essa terra, ele é a criação primária, e aí ele, como homem, ele torna-se um subcriador, porque ele pega essa criação e a transforma no mundo da fantasia. Ele, quando parte do que já foi criado, dando uma nova forma. A grama, ela é verde, mas ela, de repente, pode ter uma outra nuance, e assim vai. Então, aí é quando o Féria começa, né? Então, você tem lá naquele livro dele, Árvore e Folha, que ele vai falando sobre essa questão do subcriador.
Então, tanto um quanto o outro, tanto Tolkien e Lewis, eles defendiam ardorosamente o conto de fadas e a fantasia, como um processo subcriador nas obras, né? As pessoas, elas acabam não entendendo muito essa questão da imaginação. Ah, isso é mentira. Ah, não, mas tem que ver que é imaginação, é fantasia. Eu posso, naquele plano ali, eu posso ser diferente. E o Tolkien, ele dizia que para o meu propósito presente, eu penso de uma palavra que abrace tanto a arte subcriativa em si mesmo, quanto uma qualidade de estranheza e assombro na expressão derivada da imagem, que aí essa palavra é a fantasia, né? E como nós temos essa questão da imagem, o Lewis, né, ele vai falar que existem razões para escrever. Para Lewis, escrever é uma obra de imaginação. Havia duas razões, a do autor e a do homem. E quando ele faz essa distinção, ele diz que o autor, como autor, ele tinha imagens mentais. Então, você vê que eles dois, né, combinam aí essa questão da imagem. A fantasia, ela começa com imagens. E aí ele diz que o material primeiro do autor é isso, são as imagens mentais. Isso no livro do Sobre Histórias, né, no artigo dele, por vezes os contos de fada podem dizer melhor do que deve ser dito. E aí ele diz que o impulso do autor, o impulso do autor, ele precisa de uma forma, e essa forma melhor seria os contos de fada. Como autor, escrevi contos de fada, porque o conto de fada parecia a forma ideal para as coisas que eu tinha a dizer. E aí ele vai e diz, né, e como a forma de um homem, como a outra razão do homem, o homem, ele terá de criticar o livro, porque as pessoas consideram sentir sobre Deus ou sobre os sofrimentos de Cristo, concluir que o principal motivo era que eles tinham sido dito o deveriam fazer. Porque assim, qual é o grande problema? Né? Seria possível fazê-las pela primeira vez aparecer em sua potência real? O Lewis, ele é muito discutido e reafirmado e acusado de fazer alegorias. E aí ele se defende, né, sobre os contos de fada. Deixe-me agora aplicar isso aos meus próprios contos de fada. Essa teoria, essas duas razões. Algumas pessoas parecem pensar que comecei me perguntando como é que poderia dizer algo sobre cristianismo às crianças. Então, defini o conto de fada como instrumento. A seguir, recolhi informações sobre psicologia infantil e pedi para que a faixa etária escreveria. Depois, elaborei uma lista de verdades cristãs básicas e moldei alegorias para incorporá-las. Isso tudo é pura bobagem. Eu não conseguiria escrever dessa maneira. Tudo começou com imagens. Então, assim, ele se defende nesse artigo, né? Quer dizer, essa questão de dizer que ele escrevia alegorias já não é uma coisa tão nova assim. Né? E na época dele ele já ouvia isso, porque senão ele não teria escrito acerca disso. E aí, essa questão do Lewis, né, quando ele diz que tudo começou com imagens, é porque ele vai dizer, né, que ele não consegue escrever dessa forma, e que imagens foram essas? Um fauno carregando um guarda-chuva, uma rainha e um trenó, um magnífico leão. Aí ele vai dizer, né? No começo eu nem sabia como é que esse leão, não tinha nada de cristão sobre eles. Esse elemento apareceu por vontade própria. Fazia parte da ebulição. Então, assim, o Lewis, ele vai falar para a gente sobre essa questão, quando ele vai falar sobre essa questão do autor, ele defende o autor como esse ser da ebulição das imagens, da ebulição do pensamento, né? Não é simplesmente assim. É interessante que quando a gente vê Foucault e Barthes, a gente percebe que eles se atrelam muito à questão da escrita, da leitura e da escrita. Já o Tolkien e o Lewis, assim, a minha percepção, claro, né? A percepção de uma pessoa que está começando ainda a estudar sobre esse assunto. A gente percebe assim que eles vão mais além para essa questão das imagens, da imaginação, desse mundo imaginativo, dessa questão da criação. Me parece uma coisa bem anterior, sabe? E eu percebo também, né, quando a gente vai ler Plaza, na tradução intersemiótica, ele coloca, né, o autor como um tradutor de imagens. Plaza, ele apresenta o pensamento como uma tradução. Pois, segundo ele, quando pensamos, traduzimos aquilo que temos presente em nossa consciência.
sejam imagens, sentimentos ou concepções. E ele apresenta o pensamento como signo, e como tal, é a única realidade capaz de transitar na passagem da fronteira entre o interior e o exterior. Esse pensamento, por sua vez, eles são traduzidos por meio de uma linguagem, seja escrita ou fílmica, né? Então, assim, tanto o Lewis quanto o Tolkien vai falar dessa questão da fantasia como um processo da imaginação que é traduzido diretamente do seu pensamento ali para, em termos de linguagem. No caso deles, a escrita, né? E depois eles foram traduzidos aí para os filmes, né? Então, a gente percebe essa questão. Aqui são algumas referências que eu estudei, que eu li sobre o assunto, né? E graças. Muito obrigada. Muito obrigada, Elane, muito interessante a sua fala. Inclusive, ela é muito parecida com a minha de hoje à noite. Talvez eu ponha você para falar, que assim eu fico em casa de boa. Brincadeiras à parte, muito boa, e realmente tem uma boa ligação, e então não tem como dizer que não é um tema que eu não me interessa, né? E agora a gente vai para a próxima, que é o Pedro Vitor, da Universidade do Ceará também, né? Vocês estão próximos a isso? Entendi. Vocês se conhecem? Não? E ele também vai falar de Tolkien, né? Lá e de volta outra vez, Viagem, Fantasia e um Hobbit, de J.R.R. Tolkien. Seja muito bem-vindo, Pedro, e nós vamos começar a cronometragem, tá? Boa tarde a todas. Está sendo um prazer, uma delícia mesmo ouvir aqui, ver as apresentações. E aqui a impressão é que o Ceará virou a Terra-média, né? Eu aqui tenho um percurso um pouco diferente. Eu sou sociólogo, eu faço doutorado em Sociologia da Universidade Estadual do Ceará, sou professor de História, sou graduado em História e sou professor da Rede Estadual do Ceará, né? E estudo no doutorado peregrinações religiosas, não é? Mais especificamente, o legado em torno da memória do Beato Antônio Conselheiro, aqui nosso conterrâneo também de Quixeramobim. E sempre fui um apaixonado por Tolkien, e os meus alunos me trouxeram de volta essa paixão, e de repente eu estava ali discutindo o Conselheiro, discutindo Tolkien, e como a Elane falou, o Hobbit é uma paixão mesmo, né? Eu acho que o Hobbit deve ser ao concurso, e eu realmente sou apaixonado por essa obra, e fiz essa apresentação muito inspirado pela Cristina, certo? No livro dela, Amizade do Senhor dos Anéis, também me fez retornar a esse mundo, né, do Senhor dos Anéis e do Tolkien, de uma forma geral, né? E eu procurei, de alguma forma, aliar isso à minha pesquisa, né? Procurando entender a questão do viajante, né? O viajante como um construtor de caminhos, né? O que também me faz pensar aí na questão do autor e da autoria. Eu vou apresentar aqui para vocês a apresentação do PowerPoint que eu fiz. Só um minuto. Por favor, me deem um retorno aí, se está apresentando. Acho que... Está abrindo aqui, Vitor. Abriu agora? Abriu. Estou vendo aí o dragão. Pronto. Lá e de volta outra vez, Viagem Fantasia em Hobbit, de J.R.R. Tolkien. Uma breve apresentação, eu acho que até dispensa, né, principalmente depois da apresentação da professora Elane, não é? Mas, assim, só a título assim, de uma coisa bem geral mesmo, Tolkien, né? Ele nasceu em 1892, 3 de janeiro, né, na África do Sul. Ele volta para a Inglaterra, né, filho de ingleses, ele volta para a Inglaterra, ele fica órfão de pai e mãe muito jovem, não é? E ele tem um padre como um tutor, não é? Ele se interessa desde muito cedo pela filologia, né, principalmente pela questão das línguas nórdicas, né, com especial predileção pelo finlandês. Né? E essa inclinação acadêmica ela vai estar bem presente na obra dele. Né? Ele é um grande produtor de línguas, né, de idiomas. Tolkien ele é autor de clássicos, né, do gênero fantasia, o Hobbit, o Senhor dos Anéis, o Silmarillion. Né? Sua obra tem atraído milhares de entusiastas e influenciado muitas outras produções artísticas, né, inclusive cinematográficas. Né? E aí, não
não podemos deixar de lembrar agora recentemente, 2001 e 2003, né, foi lançada a trilogia do Senhor dos Anéis, foi um grande sucesso, né, de público, de crítica, não é? E também a gente teve ali a partir de 2012 a adaptação do Hobbit, que não teve o mesmo êxito, talvez porque tentaram ali reproduzir aquela mesmo tom narrativo do Senhor dos Anéis, que não é o tom do Hobbit, né? Aqui uma breve apresentação do Hobbit, né? Aqui a gente tem aqui a capa da primeira edição inglesa, né? Foi um livro publicado em 1937, ela foi muito bem recebida pelo público, não é, que destacou principalmente o humor, né, ele tem um humor sóbrio mesmo, né, não é frívolo, né, um humor sóbrio de fato, é muito inventivo, não é, e também a capacidade e a destreza com que o Tolkien ele faz uma amálgama de mitos ali, né, de traz a mitologia germânica, a mitologia nórdica ali, está muito presente na obra dele. A história é narrada de uma forma bastante despretensiosa. Se a gente comparar com O Senhor dos Anéis, a gente vê esse tom narrativo diferenciado, né? Inclusive a partir desses momentos de interlocução do narrador com seus leitores. E além disso, ele mantém ali o estilo épico, né? Que é tão presente na obra do Tolkien de uma maneira geral. Enredo, né? A história trata de um hobbit bastante pacato, ao menos aparentemente, né? Ele queria muito aparentar ele queria aparentar mais do que ele era, né? Esse lado banal dele, né? Prosaico. E ele viu-se de repente enredado, né? Numa grande aventura de resgate ao tesouro, tendo por companheiro uma comitiva de anãos e um misterioso mago, né? O mago Gandalf, que vai lhe servir de guia para ele, né, nessa jornada. Em sua jornada, Bilbo Bolseiro é o nome do nosso hobbit, precisa lidar com toda sorte de criaturas, como aranhas, gigantes, trolls, além do terrível dragão Smaug, que guarda o cobiçado tesouro, né, tesouro roubado pelos anãos. Além de todos esses perigos, Bilbo tem de enfrentar o desafio de afastar-se de sua confortável e prosaica vida, a qual está sempre presente em seus pensamentos. Volta e meia, o Bilbo está lá pensando, lembrando da cozinha dele, com a chaleira cantando, né? Contando com a coragem e resistência e uma boa dose de sorte, além de um anel mágico que torna invisível a quem o usa, o inicialmente desacreditado Bilbo revela-se sob diferentes aspectos um herói, conquistando a admiração de seus companheiros de jornada, né? Os anãos, que inicialmente desconfiavam bastante dele, vão ver ali no Bilbo um sujeitinho de muita camaradinha, né? Como se fala, uma camaradinha de muito valor. O enredo, né, ainda, o final feliz da história, apresenta o tão desejado retorno para casa do nosso hobbit, que, no entanto, já não se sentia preso à limitada vida que levava antes da sua jornada. O Senhor Bolseiro não era mais o mesmo. E aqui, todas as ilustrações que eu trago aqui, quase todas, são do Tolkien, né, e eu quis mostrar essas 3 ilustrações, porque é um livro de viagens e de viagens dentro de viagens, né? E ele viajou tanto pelo céu, quanto pela água, quanto pela terra, né? E aqui um livro sobre viagens. Em 1937, o Hobbit apresentava ao grande público um mundo secundário, né, a realidade elaborada pela mente humana, criada por Tolkien. Um universo dotado de grande profundidade, ou seja, repleto de detalhes em cada modalidade do saber apresentado, os quais não se limitam ao que nos é apresentado no Hobbit. Né? O Hobbit ele só sugere ali a grandeza desse universo. Né? Na cronologia desse mundo, a jornada de Bilbo Bolseiro não é um ato inaugural. Né? O Tolkien ele cria, inclusive, uma cosmogonia. Né? Aquele universo ele tem uma origem, né? E o Tolkien cria ali, isso está muito presente no Silmarillion. Tampouco a viagem do nosso Hobbit é um evento final, já que muitos dos acontecimentos ali descritos têm desdobramentos em Senhor dos Anéis. Desse modo, em O Hobbit, a apresentação desse vasto universo é feita a partir da perspectiva de uma pessoa simples, de um pequeno, que, assim como o leitor, se depara com uma realidade que ultrapassa a sua perspectiva cotidiana. O próprio Tolkien sintetiza o Hobbit como estudo do homem simples e comum frente a um cenário elevado. Com efeito, esse é um estudo do homem simples e comum, nem artístico, nem nobre e heróico, mas não sem as sementes subdesenvolvidas dessas coisas, frente a um cenário elevado. Né? A própria ilustração dele, né, e essa é uma ilustração bem difundida, né, mostra essa porta aberta e um mundo, um vasto mundo ali, né, sendo oferecido para ele. Né? O próprio cinema ele vai também ter um pôster do Hobbit que ele vai mexer um pouco com essa ideia, né, da porta aberta e um mundo à frente. Né?
O universo mítico elaborado por Tolkien é projetado a partir do momento em que o até então previsível e respeitável Sr. Bolseiro abandona o conforto de sua luxuosa toca e se lança em uma aventura incerta e cheia de perigos. Uma fala do nosso pequeno herói, em sua tão desejada volta para casa, aponta um mundo de lendas e encantos revelados em sua viagem. Mas demos as costas para as lendas e estamos voltando para casa. Né? Ou seja, ele reconhece, ele mostra aí o caráter revelador da viagem, né? Que mostrou-lhe um mundo de lendas, né? Para além da porta dele. Mas acontece que a casa do próprio Bolseiro, a partir de então, ela já fazia parte das lendas. Né? A viagem de Bilbo altera a percepção que o nosso hobbit tinha de seu próprio lar. Ao voltar para casa, o mundo de Bilbo já não tinha as reduzidas dimensões de antes. O seu pequeno lar, bem como o próprio Bilbo, estarão doravante inseridos em uma realidade que excede as fronteiras de seu pequeno país, o condado. Tanto no que se refere ao constante contato que Bilbo e outros habitantes de sua terra terão com o mundo de lendas que o circundam, quanto no que diz respeito à própria compreensão do mundo do Hobbit. Né? Ou seja, a partir daquele momento, o mundo dele, o condado, vai fazer parte de um mundo bem mais vasto, né? Tanto na perspectiva dos contatos ali de elfos estarem atravessando ali as veredas do condado, quanto também na perspectiva de mundo do Bilbo, que se alterou, né? A narrativa já sugere, né? Isso fica sugerido, inclusive na própria jornada, quando o Bilbo ele está lá lembrando, pensando e tentando vislumbrar ali a terra ocidental, né? A colina, né? A confortável toca de Bilbo não é descartada como representação de uma vida prévia frívola, mas cada vez mais ressignificada como um mundo de paz no vasto, um reduto de paz no vasto mundo. Essa ida, essa viagem dele foi essencial para essa mudança, para ele ver o lar dele com outros olhos. Não é? Ao final da narrativa, Tolkien deixa explícita a transformação operada em Bilbo Bolseiro. O confuso hobbit do começo da história, sempre preocupado em não aparentar o seu contido lado aventureiro, simplesmente já não se importava mais com a sua reputação. O conflito interno apresentado por Bilbo ao longo da narrativa cede lugar a um camaradinha que encontrou a paz, inclusive em seu próprio lar. Todos os hobbits da vizinhança, de fato, consideravam-no esquisito. Sinto dizer que ele não se importava, estava bem contente. O som da sua chaleira no fogo passou a ser mais musical do que antes da festa inesperada, antes da partida dele. Né? E o papel da viagem na transformação do Bilbo, ela é bem... A gente pode perceber quando a gente compara o Bilbo com outros personagens que se destacam pela imobilidade. A começar pelo Gollum. Não é? O Gollum ele vive numa montanha, não é? Preso ali em pensamentos, em cobiça, em frustração, em inveja. Não é? E a montanha, por si só, ela é um símbolo de imobilidade. Não é? Ele está ali preso na montanha e preso em seus pensamentos. Não é? Enquanto isso, a viagem libera o Bilbo. Né? O Bilbo vivia numa colina, né? Onde ele vivia, o lugar que ele vivia era a colina. E ele se liberta, a viagem liberta ele, porque o Bilbo ele também era reprimido, esse lado aventureiro dele, ele também vive um conflito interno. Só que a viagem é libertadora. Não é? Outro personagem, né? Aqui uma ilustração que não é do Tolkien, né? É a única que não é do Tolkien, e a montanha onde o Gollum vivia. E outro paralelo que a gente pode botar é com o Smaug, o dragão, que vivia ali também numa montanha, também uma montanha com símbolo de mobilidade, né? Ele ali deitado eternamente ali no ouro que ele havia roubado, né? E sempre desconfiado que iriam roubar o ouro, e sempre pensando em vingança, em cobiça, não é? Ou seja, eu estou mostrando aí esse paralelo entre a viagem e a montanha, né? Como eu boto aqui. E o próprio Thorin, né? O líder dos anãos, não é? Quando ele conquista ali de novo o ouro, né, ele se fecha ali também na montanha e decide não sair, né, e fica ali afundado em sua cobiça e no seu delírio. Né? Todavia, a viagem pode figurar como uma libertação individual. Ela também pode atuar no plano coletivo. Né? Em A Demanda de Erebor, né, um apêndice do Hobbit Anotado, que saiu agora pela HarperCollins, que também está presente nos Contos Inacabados, tem uma perspectiva muito interessante do que por que o Gandalf escolheu o Bilbo para partir naquela aventura. E ele fala a partir de uma perspectiva coletiva do condado. Haviam começado, os hobbits, né? Haviam começado a esquecer seus próprios primórdios e suas lendas.
esqueceu o pouco que tinham conhecido da grandeza do mundo. Ainda não se fora, mas estava sendo sepultada a lembrança do sublime e do perigoso. Não é? Ou seja, o Gandalf ele esperava no Bilbo uma mudança grande, não é? Lenta, gradual, mas uma grande transformação, que a gente pode entender como o próprio anelo, né? O próprio desejo, a própria intenção do Tolkien com a sua obra. Não é? Ele queria declaradamente criar uma mitologia inglesa, né? Ou seja, uma lembrança do sublime e do perigoso. Não é? Fazer lembrar ali dos primórdios, né? Também. Assim, a partir da viagem de Bilbo a descortinar, construir caminhos por um vasto desconhecido mundo, seria possível estabelecermos um paralelo entre viagem e escrita, não é? Já que você tem aí a viagem como libertadora, como ela é criadora também, né? A própria narrativa de O Hobbit fornece alguns elementos interessantes para pensarmos sobre esse paralelo. Em primeiro lugar, eu preciso destacar que o viajante Bilbo ele é também um escritor. Não é? A história lá, o Hobbit, ou de lá e volta outra vez, são as memórias da viagem, né? Tão simulado o Bilbo Bolseiro. Não é? Trata-se, portanto, de uma história dentro da história. Além disso, é inegável, né, o paralelo aqui entre o Tolkien e o Bilbo, né, que já foi apontado, inclusive, pelo biógrafo do Tolkien, né, o Carpenter. Né, ele aponta Tolkien como o Bilbo era um indivíduo de meia-idade, né, quando ele escreveu o Hobbit, no caso, com tendência ao pessimismo, que vestia roupas sensatas, mas gostava de coletes coloridos quando podia se dar esse luxo. Né? E aqui até uma ilustração do Tolkien, né? E eu acho que parece um pouco um autorretrato aí, né? E em segundo lugar, pensando nessa relação entre viagem e escrita, né? E a partir do Hobbit, a gente pode pegar e ver aí uma característica marcante do Tolkien, não só em Um Hobbit, mas na sua obra como um todo, é a descrição dos caminhos. Né? Ele é muito descritivo, é ricamente descritivo. Né? Os caminhos, as paisagens. Não é? E o próprio Tolkien, pensando aqui um pouco nessa relação de viagem escrita, ele utiliza, né, uma viagem que ele fez para a Suíça, né, para os Alpes suíços, como referência. Né? As aventuras que ele viveu nessa viagem são uma referência para a escrita de O Hobbit, algo declarado por ele, inclusive, e que está presente também nas ilustrações. Né? E ele é um grande ilustrador, como a gente está vendo. Em uma carta ao seu filho Michael, né, ele fala que um pouco como essa viagem do Tolkien, né, do próprio Tolkien, influenciou ele na escrita do Hobbit. A viagem do Hobbit Bilbo, de Valfenda ao outro lado das montanhas nevoentas, incluindo a descida pela encosta nevada, e de pedras escorregadias até o Bosque de Pinheiro, é baseada em Minhas Aventuras de 1911. Né? Ou seja, a viagem ali é escrita realmente, a gente pode fazer esse paralelo. Ainda assim, esse é um ensaio sobre conto de fadas, o Tolkien ele faz uma distinção, né, entre o que seria a fantasia, histórias do Reino Encantado. Né? Pedro, 4 minutos, tá? Tá certo. E histórias de viajantes, na qual ele inclui as viagens de Gulliver. Né? É interessante do Swift, né? Que ele, na versão original de O Hobbit, ele cita os Lilliputianos. Né? A particularidade das histórias de viajante, é que o maravilhoso aí decorreria da distância, né? E não de uma condição própria do Reino Encantado. Né? As fronteiras, para o Tolkien, a fronteira do Reino Encantado, elas são inevitavelmente dúbias. Não é? Uma dubiedade que não significa uma efemeridade ou inconsistência dos elementos do Reino Encantado, mas uma inevitável liberdade que requer uma ideia abrangente de viagem, liberdade inclusive de criação. Tolkien ressalta sobre contos de fadas, ressalta que os contos de fadas, né, não são apenas histórias sobre fadas, né, mas que abrangem o Reino Encantado, com seus rios, suas aves, né, suas praias. A escolha dos elementos do mundo primário que irão figurar nessa criação, ou melhor, nessa subcriação, elas apontam uma trajetória bastante particular, um caminho. E a gente pode pensar um pouco agora sobre o caminho. O antropólogo britânico Tim Ingold, ele vai falar que o caminho ele é construído pelo movimento. Ele não é fronteiras externas que o determinem. Ele se constrói. Né? E o peregrino, ele é o seu movimento. Desse modo, assim como o Bilbo Bolseiro, a constituir a sua história, constrói a si mesmo, Tolkien se constitui como autor a partir dos caminhos que trilha. E ainda que essa construção
ocorra a partir de uma base no mundo primário, ela não precisa se submeter aos limites dessa realidade, assim como o caminho ele não se limita, né, a nenhuma fronteira. Ela se ampara no reconhecimento do fato, mas não na escravização a ele. A sobrecriação desses termos não decorre de uma condição superior, mas de um exercício de liberdade derivado de um direito. A fantasia continua sendo um direito humano. Fazemos em nossa medida e a nosso modo derivativo, porque somos feitos, e não apenas feitos, mas feitos à imagem e semelhança de um Criador. É um direito, portanto, de ir e vir, lá e de volta outra vez. Né? E aqui, se eu tivesse mais tempo, né, a gente recitaria aqui essa poesia aqui, né? Estrada sempre em frente vão, né? O Hobbit tem muitas poesias, eu acho essa mais bonita e a que mais fala de viagem, né? Deixei um pouco das minhas referências, e eu agradeço a todas, foi realmente um prazer apresentar aqui meu trabalho para vocês. Parabéns, Pedro, muito obrigada. Você entusiasmou todo mundo a querer ler o Hobbit de novo. Muito bom. Né? Eu agradeço a sua participação, enfim, o entusiasmo e tudo mais. E fica o convite para você fazer parte do nosso grupo de estudos mitopoéticos. Não sei se você o conhece. Não, eu não conheço, gostaria muito de conhecer, certo? Você manda um e-mail que aí eu te explico melhor. Eu não quero que esse contato se encerre aqui, tá certo? Eu realmente quero. Eu acho que você vai gostar bastante. Tem um professor lá que estuda viagens, que acabou de entrar, e acho que você vai gostar bastante. Tá legal. Você me manda por e-mail, o Cristina? Me manda um e-mail para me lembrar, aí eu te eu mando um e-mail. Pode deixar. Obrigada. E agora a Solange, finalizando, fechando o nosso grupo de trabalho, está muito interessante, muito rico. Eu estou muito curiosa para saber a sua fala, que eu vou pegar aqui o título, só um minutinho que eu abaixei aqui, porque depois, mais tarde, a gente vai ter mesas redondas, e eu gostaria de convidá-los também, se possível, para assistir. A Solange, ela vai falar sobre a moral da história nas fábulas escocesas, muito legal. Espero que seja. Pra gente também, viu? Tá bom. Bom, eu sou Solange, eu sou aqui de São Paulo, fiz mestrado, doutorado e pós-doc na USP, não na área de literatura infanto-juvenil, mestrado e pós-doc em tradução e doutorado em filologia estilística da língua portuguesa. Gosto de literatura infantil e quando surgiu a oportunidade de participar do GT, eu me lembrei de um livro de histórias que eu li já há muitos anos e que me deixou um tanto quanto... Algumas das histórias desse livro, elas me deixaram um tanto quanto pensativa, e eu vou apresentar duas aqui hoje, para ver, sei lá, de repente alguém faz algum comentário interessante, possa me mostrar se eu estava imaginando coisas ou não. O livro se chama Scottish Fairy Tales, foi publicado em 1910 por Elizabeth Grierson, não consegui encontrar nada de muito concreto a respeito dela na internet. No livro, ela coloca um pequeno prefácio em que ela fala sobre os diferentes tipos de histórias encontradas na Escócia, as que têm influência celta, fala sobre os contadores de histórias profissionais que ficavam andando pela ilha, pela Escócia, contando as histórias, às vezes em troca de dinheiro ou por uma noite de hospedagem em alguma casa. E ela fala que talvez por causa do clima da Escócia, que sempre foi muito frio, muito cinzento, muito escuro, e talvez por causa da religião ser assim um pouco mais rígida, um pouco mais severa, as histórias escocesas elas têm um caráter assim um pouco diferente. E ela termina falando que poderia interessar para os leitores que o rei James IV, 400 anos antes da publicação do livro, ele sentava-se nos joelhos do tutor dele e escutava algumas das mesmas histórias que ela iria apresentar naquele livro.
E finaliza mesmo dizendo que ela recontou as histórias com as palavras dela, mas ela cita algumas fontes de autores que compilaram as narrativas escocesas. Então, a primeira história que eu vou apresentar, eu vou falar o título em português, seria O Poço do Fim do Mundo. É uma história bastante simples. Uma mulher, ela queria fazer bolo de aveia, que é bastante uma... Bolo ou pão de aveia é algo bastante comum na Escócia como alimento. E ela não tinha água. Aí ela pede para a filha, que era uma menina muito bonita, ir ao poço do fim do mundo para buscar a água para ela fazer o pão de aveia, porque ela sabia que era a água que fazia os melhores pães. Só que o poço, lógico, era muito longe, o caminho era difícil, a menina chega lá cansada e o poço estava seco. Aí ela fica desesperada, porque ela queria levar a água para casa para a mãe poder fazer os oatcakes. E aparece um sapo que diz que pode ajudá-la se ela prometer se casar com ele. E ela promete, claro. Ela volta para casa toda feliz, com o jarro cheio de água, a mãe faz os oatcakes. E quando é à noite, elas ouvem o barulhinho de alguém pulando, alguma coisa pulando, e aparece o sapo cantando uma musiquinha, pedindo para entrar em casa, e a mãe fica interessada. Nossa, o sapo. E a menina, não, 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 de jeito nenhum. Mas a mãe tanto insiste que o sapo entra em casa, e aí o sapo começa a cantar a musiquinha, lembrando que a menina tinha prometido casar com ele, e a mãe pergunta, o que é isso? E a menina, é só um sapo. Nada demais, é só um sapo. E o sapo canta pedindo comida, a menina não quer dar comida para ele, a mãe fica com dó, coitadinho do sapo, dá comida para ele e a menina dá um pires de leite para o sapo. Como os sapos gostam de leite, eu não sei, mas é o que ela oferece para ele. Aí ele canta de novo e pede para a menina cortar a cabeça dele. E a mãe fala, não, de jeito nenhum, não vai cortar a cabeça do sapinho, mas a menina já estava com o machado na mão e ela corta a cabeça do sapo e o sapo vira um príncipe. As duas ficam, né? Oh, um príncipe lindo, maravilhoso, e querem fazer reverências e tudo mais. E o sapo diz, não, não, o príncipe, né? Diz que ele tinha de agradecer porque uma fada malvada tinha feito um encantamento, transformado ele em sapo, e que ele precisava de uma menina bonita e bondosa que atendesse ao pedido dele e quebrasse o encanto. E aí ele leva a menina, ele diz que pode voltar para o reino do pai, e ele leva a menina para se casar com ele. Fim da história, assim, curtinha, simples. A segunda história que eu vou apresentar aqui, também uma tradução em português para o título, que eu acho que não funciona muito bem, que é A Pomba Branca como Leite. É uma história também com uma estrutura bastante simples em alguns aspectos. Um homem que se chamava Goodman, um homem bom, ele ficou viúvo com um casal de filhos pequenos. A menina se chamava Golden Tresses e o boy Curly Locks. Alguma semelhança com a Goldilocks do Tolkien, não sei se é coincidência ou não, mas faz a gente pensar, né? E claro, ele se casa de novo e a madrasta era uma mulher muito, muito, muito ruim, horrível. E o Goodman lamentava ter se casado de novo, ele achava que ele teria ficado melhor se ele tivesse ficado viúvo com as crianças. E ele era uma pessoa simples, um trabalhador do campo. E um dia ele leva uma lebre para a madrasta preparar comida para a família toda, e ela era uma excelente cozinheira. Ela faz um ensopado absolutamente delicioso, ela prova para ver se tá bom, ela achou tão bom que ela comeu mais um pouquinho, aí ela prova mais um bocadinho, e ela prova mais um bocadinho, e ela vai provando o ensopado até que ela vê que não tinha sobrado quase nada. E ela ficou preocupada, ela precisava botar a comida na mesa, o que ela fez? Com um subterfúgio, ela chama o menino, a hora que ele entra em casa, ela dá uma paulada nele, e ela enfia ele na panela de sopa. Aí o pai chega,
né, para comer, a família se senta, cadê o menino? A madrasta fala, vou eu saber do menino, ele está por aí. Eles começam a comer, o pai pega um pé e ele fala, tá parecendo o pé do Curly Locks. A madrasta, imagina, o menino tá por aí. Né? E eles continuam a comer, o pai pega uma mãozinha de criança. É a mão do Curly Locks, eu conheço, olha, eu tô reconhecendo, tem um dedinho meio torto. E a madrasta, imagina, o que é isso? Não, ele tá andando por aí. A menina desconfia, ficou desconfiada do que tinha acontecido. Depois que eles terminaram de jantar, ela enterra os ossos junto de uma roseira branca. E aí, em inglês, o narrador diz que que the bones grew. É muito difícil traduzir isso em português, porque os ossos não crescem, mas eles se desenvolveram de alguma maneira e se transformaram na pomba branca. A pomba voa para bem longe da casa, ela pousa perto de umas lavadeiras que estavam lavando roupa e ela começa a cantar a musiquinha, dizendo que a madrasta tinha matado e não sei o quê. As lavadeiras pedem para ela repetir, a pomba repete a música. E aí as madrastas dão as roupas, as lavadeiras, desculpa, dão as roupas para ela, ela enfia embaixo da asa e vai embora. Aí a pomba pousa numa janela de uma casa onde tem um homem, ela canta a musiquinha, o homem pede para ela repetir, porque ele acha a música interessante, ela repete, o homem dá um saco de dinheiro. A pomba coloca o saco de dinheiro embaixo da asa e voa embora. Ela vai perto de um moinho. E ela pousa perto do moinho e canta a musiquinha e os moleiros acham interessante, pede para ela repetir. Ela repete e eles dão a pedra do moinho para a pomba. Aí ela pede ajuda para colocar nas costas e voa embora. Ela volta para casa, coloca as coisas no quintal e começa a jogar pedrinhas pela chaminé. As pedras caem pela chaminé e fazem muito barulho, fazem sujeira dentro de casa. O pai com a irmãzinha e a madrasta, eles estavam lá, eles se assustam, a menina sai. Eles saem correndo de casa, a menina sai em primeiro lugar, a pomba joga as roupas para a menina. O pai sai em segundo lugar, a pomba joga o dinheiro, o saco com dinheiro. A madrasta sai por último, a pomba joga a pedra e mata a madrasta. E o pai e a filha ficaram felizes para sempre. Então, a gente pode ver que há vários elementos em comum com outras narrativas. No caso do Poço, por exemplo, dá para lembrar na hora da história da filha do rei, que tinha uma bola de ouro e a bola cai no poço e o sapo aparece, se oferece para ajudar, só que aí a princesa dá um beijo no sapo e ele se transforma em um príncipe. No caso da lenda da pomba, a gente tem, por exemplo, várias histórias com madrastas malvadas que botam os filhos os enteados, né, os filhos do marido, para fora de casa. Eu tentei me lembrar qual era, mas eu não consegui. Tem uma história de uma menina que é morta e é enterrada e ela canta a musiquinha, só que é uma árvore que cresce no túmulo da menina. Mas o que me deixou, assim, digamos, intrigada quando eu li essa história, muitos anos atrás, e agora, a hora que eu comecei a procurar alguma coisa para ver se eu tinha mais informações, eu achei em um site que não é nada acadêmico, é um site de pessoas que leem livros e fazem comentários, que alguém colocou que essa história da pomba é uma história creepy, assim, assustadora, uma coisa, né? E eu fiquei pensando, realmente ela é uma história muito estranha. Por quê? Em outras narrativas, a gente vê que a madrasta bota as crianças para fora de casa, não que justifique, mas é por causa de fome. Elas são pobres, eles estão passando fome, as crianças estão comendo a comida que os adultos poderiam comer e as crianças não trabalham. Quer dizer, há um entorno assim, digamos, um pouco mais cabível.
Mas aqui a madrasta, ela come todo o ensopado por gula. Ela achou a própria comida tão gostosa que ela começou a provar o ensopado, e vai provando. Quando ela viu, não tinha nada. Em segundo lugar, em inglês, quando ela chama o menino para dentro de casa com uma desculpa esfarrapada qualquer, consta claramente que ela stunned o menino. Ela atordoou, ela não matou. Quer dizer, então dá para a gente pensar que ela jogou o menino vivo dentro da panela para fazer comida. E a gente tem também a figura da pomba, que é normalmente associada à paz, um animal mais tranquilo, é um animal pequeno, é uma presa, a pomba não é um predador. E, de repente, a gente tem a pomba, que nasce daqueles ossos. Ah, e outro detalhe, mesmo o pai desconfiando que era o pé e a mãozinha do menino dentro do prato, ele termina de comer. Porque o narrador também fala que a menina, ela enterra os ossos porque os pratos estavam limpos. Quer dizer que mesmo com a suspeita de ser o menino que estava dentro da panela servindo de comida, os três comem a comida. Os pratos estavam limpos. Então a menina tirou os ossos que estavam no prato e enterrou. E aí a pomba aparece e pega as roupas, o dinheiro e finalmente a pedra do moinho, e a pomba mata a madrasta, que é uma coisa assim também um tanto quanto estranha. E eu fiquei pensando, realmente essa história é meio creepy. E aí a gente pensa, né, com todos os estudos feitos a respeito de histórias populares e contos de fadas, aquela questão presente nas formas simples de que as histórias serviriam como entretenimento, poderiam ter uma moral, um ensinamento, poderiam ser diversão. E eu me pergunto, que tipo de diversão ou que tipo de moral é proporcionada por uma história como essa da pomba? E quando a Elizabeth Grierson coloca no prefácio que talvez pelo clima muito frio, muito cinzento da Escócia e pela religião tão severa que as histórias contadas na Escócia, tanto nas Highlands como nas Lowlands, que elas tenham algo de diferente, a começar da presença de muitos entes sobrenaturais, eu fico me perguntando se poderia haver também alguma influência desse clima muito frio, muito tristonho, cinzento, se poderia haver uma influência do ponto de vista religioso para a produção de uma história como essa. E não é só essa, tem outras. No livro também tem alguns detalhes assim muito... Não tem muito cara de contos de fadas para diversão das crianças. E aí eu fiquei pensando, assim, a opinião da pessoa que achou que a história era creepy é um leitor comum, pelo menos não se apresentou como um pesquisador nem nada. E eu acabei concordando com a pessoa que é uma história realmente um tanto quanto estranha. E aí eu fiquei pensando se causaria o mesmo tipo de estranhamento em todos os leitores, em alguns leitores, se é uma questão de, digamos, de foro íntimo, porque a Elizabeth Grierson, ela diz que ela reconta as histórias com as palavras dela, mas ela não diz que mudou nada. Então a gente pode imaginar que ela tenha procurado dar uma adaptada para a época, porque foram histórias recolhidas ao longo dos séculos. Ela pode ter tirado uma parte do léxico escocês, porque tem, ainda mesmo com ela recontando, tem, por exemplo, em inglês, the milky white dew. Dew é o escocês para dove, a pomba. Na história do poço, não é o sapo, não é um toad, nem um frog, é um paddock, que é o termo escocês para o sapo. E a gente vê em vários momentos de todas as histórias, assim, o léxico escocês está bastante presente.
Pode ser que quando a Elizabeth Grierson falou que ela deu uma recontada nas próprias palavras, ela tenha diminuído um pouco a presença do léxico escocês para tornar a história mais palatável para o público britânico de uma maneira geral. Mas... Faltam 3 minutos, tá? 3 minutos. Tá. Mas, assim, a grande questão para mim é realmente a ideia de fábulas como entretenimento, uma história divertida, a moral da história, e de repente a gente vê uma narrativa assim que foge um pouco dos padrões, eu acho que principalmente a da pomba, da menina com o sapo. Ainda assim, ela corta a cabeça do sapinho e ele se transforma num belo príncipe, quebra o encantamento. Então, a Elizabeth Grierson diz que ela escolheu para colocar no livro algumas das narrativas menos conhecidas. E, apesar de eu não ser uma estudiosa de fábulas, eu nunca vi nada parecido com essa da pomba. Então, fica aqui a introdução de 2 fábulas escocesas para alguém que se interessar. O livro está disponível no Projeto Gutenberg, em inglês, que já é domínio público há muitos anos, foi publicado em 1910. E eu espero que vocês tenham gostado das 2 historinhas, principalmente da historinha creepy. Obrigada. Obrigada, Sol. Eu gostei muito, adoro ouvir contos de fadas. Geralmente eu leio para o meu filho muitas vezes à noite e eu ando acostumada. Agora estou sendo formada em contos de fadas lendo. A Valquíria fez uma pergunta. Deixa eu abrir aqui. Qual era o nome do conto analisado pela Karen com este enredo? Não lembro. Mas é isso que eu ia comentar, que a Valquíria falou. Se você quiser até abrir o microfone, que a gente agora tem mais 20 minutinhos para a gente fazer perguntas, comentários, tá? Mesmo os ouvintes. Porque eu acho interessante que, como eu li os Grimm no original para o Francisco, e agora estou lendo os contos nórdicos, eu estou super acostumada com essas histórias creepy. Na verdade, é regra dos contos de fadas ser creepy. Essa coisa fofinha, gente, é a Disney que foi lá. Você tem uma noção, a Cinderela dos Grimm, ela corta o pé. Sim, esse eu me lembro. Então, assim, tá cheio de histórias assim. E realmente. É a irmã dela, né, que corta o pé. Não ela mesma. E uma corta o calcanhar e a outra corta o dedo. O dedão. Eu acho isso totalmente creepy, gente. É muito estranho. E essa parte de comer. Valquírias, eu não lembro, mas você quer comentar? Eu também não me lembro. Bom, primeiro, boa tarde e parabéns a todos pelas apresentações. Eu não consigo me lembrar qual é o conto. Eu estava até tentando buscar aqui nos meus arquivos, mas não consegui. Tanto essa quanto a história do sapo, elas são muito próximas da versão dos irmãos Grimm, né? E os contos de fadas, de uma maneira geral, eles refletem muito a situação dos camponeses naquela época, né, em que não havia o que nós conhecemos hoje como infância, né? A criança não era vista como a infância não era vista como uma fase da vida que deveria ser protegida, cuidada, assim, participava da vida da família como qualquer outro membro da família. Então, assim que já tinham condições e saúde e tamanho para trabalho, ia para o trabalho, para ajudar a alimentar a família, e participavam de todas as atividades que a família desenvolvia. Então, assim, esses contos, eles refletiam muito daquela situação. Então, a condição de fome, crianças trabalhando, era muito um reflexo de um período mesmo, né? Se bem que os Grimm também fizeram algumas alterações com o passar do tempo, porque as histórias foram publicadas e foram usadas, inclusive, como material didático, né? Para ser trabalhado com as crianças. Então, Solange, essa característica das histórias de violência e de trabalho infantil, exploração das crianças e abandono, isso está muito presente. Sim. Eu acho que tem um certo sadismo, né, nessas histórias. Eu acho que era tanto sofrimento, é uma realidade muito distante do que a gente vive. Sim, claro. Eles passavam
fome, guerra, condições insalubres. E também tem, hoje a gente lê com simbolismos, e claro que tem uma carga simbólica que a sabedoria popular nem era tão consciente disso, mas que traz esse simbolismo, né? E eu acho que é divertido estudar os contos de fadas por meio dos símbolos que eles nos trazem, né? E tudo mais. A pomba ali me parece que ela tem uma certa vingança, ela simboliza a pureza, o bem, a paz, mas ela tem uma certa vingança também junto. Então, ela não é tão pombinha da paz assim como a gente está acostumada, né? E é tão engraçado que o primeiro me lembra o casamento como um prêmio. Sempre o casamento é um prêmio nos contos de fadas. E é engraçado assim, que eles nunca perguntam se a mulher quer, né? Mas, porque, nossa, parabéns, você me conquistou, né? É uma outra realidade, né? A Nelly Novaes Coelho fazia uma leitura bastante interessante dessa característica, né? Porque você tem muitos contos que terminam com o casamento, e alguém está ascendendo socialmente, mas assim, tem a realização pessoal, mas também tem vários contos em que há a ascensão pessoal, né? Então a pessoa deixa de ser pobre e passa a ter posses e passa a ter poder. Então ela identificou essas duas características assim de uma maneira brilhante. Sim, que significa, para ele, significa felicidade, porque é um status social, né? Exatamente. Mas eu acho que até hoje, de uma forma branda, você percebe isso muito. Por exemplo, nas cerimônias de casamento, tem aquela coisa de jogar o buquê, a mulherada fica louca para pegar esse buquê. Os homens não têm nada semelhante a isso. E eu fiz essa crítica dentro de um casamento, assim, numa mesa que tinha um casal, né? E o homem achou interessantíssimo eu ter feito essa observação, mas a mulher me olhou assim, recalcada, né? Só porque você não tem ninguém. Mas eu nunca gostei, gente. Não, mas eu falo, eu sempre falei, não me chama para esse negócio de buquê. É muito humilhante. E principalmente porque os homens... exato, a brincadeira dos homens é o quê? Deus me livre, né? Pô, fulano tá enforcado, é uma brincadeira negativa, né? Pô, você tá enforcado agora. E na prática, o que acontece dentro da nossa cultura? Na prática, os príncipes são os homens dentro de casa, né? Ainda. Então, assim, eu não sei, não posso dizer, não posso opinar, mas as mulheres casadas podem dizer, né? Porque normalmente o serviço da casa fica mais a cargo das mulheres, né? Ao cargo das mulheres. Né? Graças a Deus. Não, pois tem mudado, mas a tradição é meio essa, né? Érica e meninas, Solange, pessoal, eu subverti esse negócio de jogar o buquê no meu casamento, viu? Ai, conta! Ai, gente, desculpa. Foi! no meu casamento. Fazer uma análise literária sobre isso. A gente... É porque, assim, eu já lia contos de fada nessa época, né? E eu olhava aquele negócio, não, eu não quero esse negócio aí, não. Primeiro, eu entrei só. Não entrei com o pai. Já foi subversão, certo? Eu entrei só, aquele vestidão, assim, a lá Cinderela, né? Porque era anos 90, enfim. E aí, na hora do buquê, eu disse, eu não vou jogar o buquê, eu vou oferecer a uma amiga. Só que essa amiga, ela já queria, ela já era casada, ela já tinha filho e tudo, é porque ela tinha achado lindo o buquê. Então era um presente para ela, entendeu? Ela tinha achado lindo, maravilhoso, tinha adorado. Ai, Elaine, que coisa linda e não sei o quê. Aí eu disse, não se preocupe, não. Aí eu fiquei, não se preocupe, não. Aí quando foi no final, aí o pessoal lá achando que eu ia jogar e tal, aí eu disse, olha, aí eu fiz todo um oferecimento, todo um negócio e dei para ela. É legal isso, né? Porque a contemporaneidade, ela está quebrando, algumas mantêm, é bem pós-modernidade, né, gente? Algumas mantêm aquilo que a gente estava esperando e outras vão mudando. Mas só para voltar aqui, para não perder o fio da meada, vocês têm mais uma colocação sobre as apresentações, alguma dúvida, algum comentário sobre a apresentação? Eu gostaria de fazer um comentário rápido. Eu só vou fazer depois da Solange um comentário rápido também. É engraçado, eu nunca tinha pensado muito no Hobbit como um livro assim de viagens. Claro, é óbvio que o Bilbo sai viajar, mas eu não tinha pensado muito, porque se você for pensar nele como um livro de viagens, ele se insere numa tradição imensa, não só as viagens de Gulliver, por exemplo, mas tem o livro do Sterne, A Viagem Sentimental pela França e pela Itália, que era famosíssimo, e continua também no começo do século
20, muitos livros de viagem da época em que os exploradores britânicos, o pessoal do Império Britânico, eles iam viajar pela África, pela Ásia, e acabavam produzindo muitos livros. Tem até livro escrito por mulher. Uhum. Então, é engraçado, colocando nesse ponto de vista, o Hobbit ele acaba se inserindo numa tradição que não tem muito a ver com literatura infantil. Porque aliás, ele não tem nada a ver com nada. Ele foi esqueci o nome dela, mas a Farah Mendelssohn fala, né? Ele começou a ter criou um paradigma novo na história da literatura infantil, e isso é muito legal. E até aproveitando, Pedro, antes de você comentar, eu estava pensando, hoje eu estava lendo sobre romances de formação, e quando você falou de toda essa transformação do Hobbit, por mais que ele não mude de idade, a gente não tem o Hobbit quando é criança, depois adolescente, depois adulto, mas essa transformação, que muitas vezes a gente remete à jornada do herói, ela lembra muito romances de formação, né? Parece que, pelo menos simbolicamente, é um percurso da vida ali, né? Enfim, queria inserir também esse comentário antes da sua fala, Pedro. Eu tinha pedido para falar, mas eu acho que a dele... Não, eu acho que a do então, Pedro espera ele tem responder, a ver. aí depois você faz o seu comentário. Tá. Por isso que eu passei para ele primeiro. Tá bom. Então eu falo primeiro? É porque tem mais a ver com a Solange, com o que a Solange falou. Não, é porque assim, ela falou sobre a sua fala, então você responde, aí depois a gente passa para a Érica para outro assunto. Solange, interessante isso também, e você apontou muito bem esse paralelo, né, com esses outros autores, e é importante fazer um paralelo também com o Chaucer, né, dos contos da Cantuária, porque era uma referência para o Tolkien, ele admirava bastante ele, né, e é uma literatura de viagem, né, são peregrinos que se juntam para contar a história, né. Eu não sei a opinião que o Tolkien poderia ter a respeito, mas tem o Bunyan, o Pilgrim's Progress. A tradução em português acho que é só o peregrino, não é? Que é extremamente alegórico, ele sai, vai, combate o gigante de não sei o quê, o pântano do desespero. Quer dizer, o Bunyan era o quê? 1600 e pouco, 1700 e pouco, não lembro. Acho que é 1657. Quanto? Acho que é 1657. Ah, tá. É que assim, eu traduzo literatura do século XIX, então todo santo livro tem uma menção ao Bunyan, mas eu nunca li o Peregrino. Olha, é um negócio cansado. Pode-se dizer, viu? É um negócio cansado. Ele é uma alegoria religiosa, né? Gente, é uma alegoria do começo ao fim. Se o pessoal reclama de que as Crônicas de Nárnia é alegoria, imagine se lesse o Peregrino, entendeu? Não, mas eu já ouvi falar muito mal disso. Engraçado é que é um livro muito lido, se não é o livro mais lido desses ficcionais, né? Érica, pode falar, por favor. Pois é, agora, bom, não tem muito a ver com esses últimos pontos aí sobre o Hobbit, sobre literatura de viagens, mas tem a ver com o que a Solange apresentou a respeito de literatura escocesa e tal, a questão do sapo. É que a minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha de hoje 7 anos, mas tinha 2 anos na época, e meu irmão fez um vídeo com ela. Esse vídeo para mim é assim uma preciosidade de pesquisa. Ele tinha trazido um sapo e ele falou para ela: olha, filha, como é que é legal esse sapo, né? É super legal, pai. E a família da minha cunhada toda na sala, assim, desesperada, assistindo aquela cena. E ele falou: você sabe, né? Ela tinha 2 anos. Que se você beijar esse sapo, ele vai virar príncipe, você não sabe? E ela falou, sei, pai, eu sei. E eu fiquei, assim, chocada com a convicção dela. Porque Mas ela beijou o sapo? Não, então, ela estava prestes a beijar o sapo, ela fez assim, e aí a família da mãe dela toda, não beija o sapo. E aí ela parou, olhou para o pai dela, aí o pai dela olhou e falou: filha, papai tá brincando com você. Ela ficou brava, né, porque ela estava acreditando nele. Ela, pai, aí ela ficou, não, do meu irmão. O pai dela. E aí ela ficou assim, né, meio desconcertada. Ela ficou desconcertada, né? E eu fiquei chocada porque uma criança de 2 anos já tinha recebido
esse tipo de doutrinação. E o que mais ela não ficou sabendo? Quem era bonito, quem era feio, quem era bom e belo também podia casar com o príncipe. Esse tipo de ideologia, né? Ela só tinha 2 anos, ela já sabia disso. Um bebê, que é um bebê, que o sapo viraria um príncipe, né? Eu fiquei muito chocada, pensei que acontecesse essa doutrinação mais tarde, mas com ela eu vi que é muito cedo. Eu acho que ela ouviu a história e armazenou, ela é muito inteligente. Muito, Não, e tem muita brincadeira com essa história do sapo, porque uma vez o Kermit foi entrevistado pela Ellen DeGeneres, e aí ela pergunta se podia dar um beijo nele, aí ela dá o beijo e ele pergunta, eu virei príncipe? E ela responde, eu não sou o tipo de mulher que vai fazer isso para você. Feminismo ela tá na temática do dia. Mas é muito interessante, né? Até fiquei pensando, qual a simbologia desse beijo em relação ao sapo, né? Qual é o significado por trás disso? Será que seria o amor, simplesmente? Né? Que transforma... E aí você pode fazer até uma associação à Bela e a Fera? Ou tem uma outra... Eu nunca fui atrás de uma análise sobre isso, né? Beijo normalmente é amor, carinho. Então tem até uma ligação com a Bela e a Fera, se você for ver, porque é o verdadeiro amor que o liberta daquela carcaça de fera, né? E eu nunca tinha pensado, nunca tinha associado uma coisa à outra. E eu achei interessante na sua fala, Solange, também, sobre como você vem da tradução, como você busca esse sentido original do termo, né? Mas isso já é vício. Então, mas isso é muito legal. Só que quando a gente fala de contos populares, é muito legal também ver os diálogos, porque você tem uma versão na Escócia, e você vai ter uma outra versão na França, e você vai ter uma outra versão na Alemanha, então é difícil você pegar esse sentido original. Talvez cruzando as várias versões, você consegue formar alguns paradigmas, né? Sim. Não sei se vocês entenderam o que tem em comum nos três. Então, isso, várias versões de um mesmo... Isso, e vai cruzando esses pontos comuns. Né? Gente, por mim, a gente pode finalizar. Alguém mais tem alguma coisa para comentar das apresentações? Muito boas apresentações. A sua apresentação sempre faz coisas novas, Érica, e eu adoro. Pois eu gosto de ir na contramão, né? Mas eu acho excelente, sabe? Porque é a mesmo. E ainda mais quando a gente fala do Oriente, né? Obrigada, Valquíria, pela presença. Você quer falar mais alguma coisa? A Valquíria canta, era bem que eu achei que eu conhecia a voz. Um abraço, Val. Tudo bem, Solange? Bom, eu só gostaria de parabenizar pelas apresentações, foram muito boas, gostei bastante. Assim, com relação a temática oriental não é tão difundida quanto a gente gostaria que fosse, né? A gente não tem tanto acesso, infelizmente, mas eu achei bastante interessante. Elane, também queria comentar da sua, que é muito legal ver essa questão do Lewis. Eu até cheguei a ler esse texto que você falou, mas não vou colocar na minha apresentação hoje, porque não cabia. Mas ele fala que primeiro vem a imagem, né? E assim, quando a gente estuda semiótica, a linguagem, lá no nosso grupo, no grupão, né, da Mara, a gente sempre faz essa associação das imagens e vem a palavra. E o Lewis segue essa linha, né? E o interessante é que o Tolkien é um caminho diferente. Primeiro vem a palavra e depois vem a história. E o Lewis, ele trabalha com imagens. É interessante ver esse processo criativo de autoria, né? E eu acho que o do Lewis é muito mais comum, né? A gente fica imaginando um personagem, um local onde ele está. Realmente vem primeiro uma imagem, né? Mas o Tolkien não, ele fez um caminho diferente. Ele pegou uma palavra, ou ele fazia, mas não era sempre também, porque eu acho que é impossível ser sempre assim, mas tinha um grande start, né? Hobbit, o que é o Hobbit? Vamos inventar aqui uma história para essa palavrinha que eu acabei de pensar, né? Ou então eu criei aqui uma língua que mistura galês com não sei o quê, finlandês com não sei o que lá. Agora ela precisa ter uma história para ganhar um pouquinho mais de vida, né? Uma língua completa, né? Mas ela me inspira a criar histórias. Né?
e já o Lewis, ele parte da imagem. Então, isso é uma coisa muito interessante e eu achei muito legal você ter trazido aqui. Certo. É interessante que o próprio Tolkien, ele acaba apontando, né? Quando ele fala de fantasia, ele aponta para a imagem, mas realmente ele não faz assim tão explicitamente. E ele também faz, na verdade, o oposto. Se vocês forem ver no apêndice sobre histórias de fadas, ele vai falar: a alta fantasia está a cargo das palavras. Só que ele mesmo desenhava, né? As suas próprias imagens. Pois é. Então, é como se às vezes ele dissesse e fizesse outra coisa. Né? Mas, assim, realmente, o Lewis, a gente percebe isso. Porque também essa questão da defesa, né? Ele estava se defendendo do banho, dessa associação ao banho. Entendeu? A associação que as pessoas sempre faziam com o peregrino. Apesar dele ter escrito o Regresso do Peregrino. Sim. Né? Porque quando ele se converte ao protestantismo, ele escreve o Regresso do Peregrino, que é muito parecido com o Peregrino do Banho. Entendeu? Mas aí, assim, em termos de Crônicas de Nárnia, ele quer colocar que é uma metáfora. E se de repente, naquele lugar fosse assim, né? E se Deus, assim... Então, é na base do e se, é mais como se fosse uma metáfora. Só que a gente acaba percebendo também como alegoria, né? Só que não é aquela alegoria do John Bunyan, do Peregrino, que é cansativa. Não é uma alegoria tosca, né? Não é. Não é. E nada é muito absoluto, né? Eu acho que as pessoas também exageram um pouco. Isso. Eu achei interessante, assim, porque ele traz essa defesa, né? É difícil a gente, às vezes, ver um autor defendendo-se. E ele defende-se, assim. Os artigos dele é muito isso, né? Sobre histórias, acaba que tendo também essa questão, essa relação. É muito isso, legal. Obrigada. Obrigada a vocês, gente. Então, parabéns a todos. Também pela oportunidade, viu? Obrigada pela oportunidade. Eu vou encaminhar a gravação para a universidade e quando for para o ar eu aviso vocês, tá bom? Tá. Obrigada, Valquíria, a todos. Um grande abraço. Obrigada a todos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.